Olá, sejam bem-vindos ao programa Nem Fudendo do Gorila Branco. Eu sou Bruno Peixoto e o filme do mês é Blade Runner, de Ridley Scott, de 1982, com a interpretação de Harrison Ford, Rutger Hauer, Daryl Hannah, Sean Young, entre outros. Vamos aí! Antes de mais nada, receio ter que dizer que Blade Runner não apresenta um momento nem fudendo tão bem definido, assim como indicado nos filmes anteriores que eu já apresentei aqui nessa série. Mais outros filmes que enquadram nessa categoria vão pintar por aqui, e se você acabou de chegar, não se preocupe, que eu ainda vou fazer um vídeo explicativo sobre o que é o momento nem fudendo afinal, ok? Blade Runner apresenta uma complexidade visual muito bem elaborada, fornecendo várias referências que são utilizadas até hoje nas artes plásticas, moda, design e cinema, claro. Mas diferentemente dos filmes que bebem de Blade Runner, esse filme não tenta se explicar, não nos mostra as colônias fora da Terra, não nos mostra como o teste Voight-Kampff funciona de fato, nós como espectadores que devemos preencher essas lacunas. O que provoca uma das grandes discussões dessa fita, que é se Deckard é ou não um replicante. Para a análise desse vídeo, eu considerei a versão de Ridley Scott, que, entre outras coisas, é diferente da primeira versão que foi aos cinemas por não ter a presença do voice-over de Harrison Ford. Esse vídeo praticamente não tem spoilers, mas é bom sempre avisar para aqueles que têm humor mais sensível. A ficção científica é muito mais centrada na exploração visual do que os demais gêneros do cinema. Uma grande referência para Los Angeles de Ridley Scott foram as ilustrações do francês Moebius, ou em bom brasileiro, Moebius, que publicava suas histórias na revista Metal Hurlant, publicada no Brasil como Heavy Metal. Para todo lado tem displays, scanners, leitores de retina, lasers e a porra toda. A visão nos filmes de sci-fi nos trazem mais informações, mas em Blade Runner só nos traz mais incertezas. Seu universo é repleto de animais sintéticos, replicantes, telas gigantes, memórias implantadas e etc. O filme nos provoca, não tem nada natural por aqui, só porque conseguimos... acabou a bateria? O que foi que aconteceu? O filme nos provoca o tempo todo, não tem nada natural por aqui, só porque conseguimos ver alguma coisa não significa que ela seja real, que ela seja verdadeira. Para quem não sabe, o filme é uma adaptação do livro Do Android's Dream About Electric Sheep, que quer dizer mais ou menos será que androides sonham com ovelhas elétricas, do autor Philip K. Dick, que infelizmente faleceu antes do filme ficar pronto. Mas ele chegou a conferir um primeiro corte e estava bem satisfeito. Martin Scorsese flertou de leve com a produção do filme, Ridley Scott estava finalizando o Alien e já estava fechando para dirigir Duna, que acabou sendo um pesadelo no colo de David Lynch. Enquanto os produtores desembolavam essa treta, o filme Star Wars, Guerras nas Estrelas, de George Lucas estava sendo lançado, tornando-se um dos filmes mais populares da história do mundo e das galáxias bem distantes. Apesar de por muitos ser considerado um filme do gênero fantasia, Star Wars ditou o estilo dos filmes de ficção científica da época e a partir disso também, criando um mercado que era praticamente inexpressivo antes dele. Depois de alguns desacordos entre Ridley Scott e o roteirista Hampton Fancher, eles trouxeram David Peoples para terminar o guia. O diretor queria novas palavras para substituir os termos usados no livro, como android, detetive ou bounty hunter, caçador de androids. E Peoples encontrou um roteiro de William Burroughs chamado Blade Runner. Scott gostou da ideia, Blade Runner parecia um pouco com Bounty Hunter, que é a profissão de Deckard, e comprou os direitos para o uso do nome
como título do filme. Scott tinha cogitado Gotham City como o primeiro título do filme. Imagina o tamanho da treta. Peoples também criou o termo replicante. O diretor queria uma vibe mais ameaçadora e misteriosa, como no filme Chinatown. Daí a referência noir, ou future noir, ou neo-noir. Scott costumava dizer que Blade Runner é um filme de 40 anos no futuro, realizado com estilo de 40 anos no passado. Blade Runner bebe diretamente da fonte do cinema noir, com seu herói de ética moral questionável e oscilante, a femme fatale, o contraste entre as luxuosas coberturas e os becos sujos de Los Angeles. Todos esses são elementos do gênero dos anos 40 e 50. Inclusive a utilização do voice-over, que faz parte da primeira versão do filme, uma cagada homérica, e foi completamente limado da segunda versão, a versão do diretor. A mocinha do almoxarifado disse para o cara do café que o seu Harrison também não concordava com essa utilização do voice-over e fez um trabalho meia boca no dia da gravação do áudio. Mas meia boca, boca cheia ou banguela, o voice-over acabou entrando pelo menos na primeira versão do filme. Como já disse, Blade Runner não traz muitas respostas ao público, mas traz uma coisa, um ponto central, que é questionar o que é ser humano e o que isso significa nesse ambiente desumano e inóspito do filme, em que as pessoas têm que se adequar, se adaptar para sobreviver. As pessoas vão adaptando as coisas, colocando gadgets, novas bugigangas, novas tecnologias nas máquinas velhas já obsoletas. Uma característica do termo cyberpunk. O futuro é assim. Digo é porque o nosso presente é o futuro. Dá um look no óculos da Google, velho. O que aquela porra faz? São tecnologias novas, tecnologias antigas, criando uma amálgama para gerar um bagulho novo. Cidades flutuantes dentro de redomas de vidro, onde tudo é branquinho e novo, fica caro pra caralho, é economicamente e ecologicamente inviável, não tem prefeitura que dê conta. No futuro, mesmo que essas construções futuristas do nosso imaginário existam, vai ser tudo meio zoado, meio sujo, meio gasto, então é bom você já ir se acostumando com a ideia. Vou te dar um tempinho para pensar a respeito. Cyberpunk é basicamente o futuro imaginado nos anos 80, e a estética do cyberpunk foi definida praticamente pelo Blade Runner, pelo menos na grande mídia, pois já tinha sido antecipada nas ilustrações sci-fi da revista Heavy Metal. Ambas as produções influenciadas pelo universo de Philip K. Dick, que também escreveu Total Recall, ou Vingador do Futuro. E Vingador do Futuro e Blade Runner compartilham esse questionamento do que é realidade e o que aparenta ser real. No contexto cyberpunk, os heróis ou anti-heróis são mercenários ou guiados por motivações obscuras ou de interesse próprio, às vezes contra o sistema. A estética noir tem um contexto decadente, caidaço, em que as interações sociais são cínicas, traiçoeiras, Nelson Rodriguianas até o talo. Por isso os protagonistas são deprês, rabugentos, imorais, alcoólatras, e nesse meio termo encontramos o Deckard, tentando recuperar ou reter um pouco da sua humanidade. Ele é um ponto de aproximação entre esses grupos que não interagem. Ele é o cara que tem acesso, saca aí os Hare Krishnas e os panquecas. Mesmo na massa existe espaço entre os coletivos, os coreanos, as meretrizes, os playboy e os caras que ainda usa xenon no carro. Antes de ser comumente usado em sci-fi, a parada com humanos sintéticos era tema de contos de fada ou histórias de terror, tipo Pinóquio e Frankenstein, tá ligado? O lance com o Exterminador do Futuro é muito mais moderno. As narrativas com humanos sintéticos desafiam a noção do que é uma humanidade natural, e esse é o principal foco filosófico de Blade Runner. Deckard realiza testes em suspeitos para ter certeza se eles são ou não replicantes, sendo que ele próprio pode enquadrar-se nessa categoria. Ou não. Tem um filme zoado de 1962, The Creation of Humanoids, a criação dos humanoides. Nele, uma personagem descobre que é um humanoide e recebe um upgrade para poder se reproduzir. No final do filme, o narrador diz que a operação foi um sucesso, claro, ou então você não estaria aqui. Você referindo-se a nós como espectadores.
A mesma linha de pensamento pifou a cabeça de uma pá de gente depois de Matrix. Essa paranoia deixa o maluco alienado. Ou essa maluquice deixa o paranoico... Alienado, já falei. Ou essa maluquice deixa o alienado paranoico. Ou essa alienação deixa o paranoico maluco. A simulação é tamanha que o sujeito só faz sexo virtual, começa a namorar uma boneca de plástico e até apresenta para a família. Pai, mãe, essa é minha gata, ela veio da China. A bad trip começa quando a gente começa a conversar com o caixa eletrônico, depois é com o som do carro e aí com a Siri no iPhone. O sujeito desenvolve de, mano, meu chefe é um babaca, escroto do caralho, tá sempre atrás de mim. Mano, o telefone do meu chefe é um filho da puta, só quer me fuder! Para concluir o rolê, a onda de Blade Runner é a seguinte. Conseguimos construir máquinas com qualidades humanas. Mas será que no caminho, no processo, não perdemos a nossa humanidade? Mais frios e calculistas, transformamo-nos em máquinas? Dessa pegada tem dois conflitos rolando no filme. Primeiro, humano versus máquina. E segundo, humano versus desumano. Da primeira rola a dúvida quem é humano? Como saber se alguém é humano? E da segunda rola a dúvida o que significa ser humano. No universo de K. Dick, humano é aquele que simpatiza-se pelo outro. E para Decker, um replicante não tem sentimentos. Sendo que um Blade Runner também não deve ter sentimentos em relação aos seus alvos. O teste Voight-Kampff é realizado para identificar quem é replicante e quem não é. E a fissura em determinar esses limites mostra que a definição está por um fio. Como o Guy Debord já colocou, no mundo de espetáculo, simulação, reality show, realidade virtual e etc., fica cada vez mais difícil identificar o que é natural. Portanto, o filme é tanto sobre o detetive Deckard tentando recuperar ou readquirir sua humanidade, quanto o Nexus 6 Roy Batty desenvolvendo a capacidade de emocionar-se. É isso, espero que tenham gostado, me deem um feedback clicando aí em like ou curtir no vídeo e vamos continuar o debate nos comentários. Será que Deckard é um replicante? Sim, não, por quê? Se você tiver algum outro comentário sobre o vídeo ou sobre o filme, por favor, escreva aí também no box de comentários. Lembrando que semana que vem eu volto com um vídeo réplica com os comentários desse vídeo. Então seja criativo e mande ver, todo comentário é bem-vindo. Por favor, dê um help na divulgação do vídeo e compartilhe no Facebook, o Gorila Branco agradece. E inscreva-se no canal para acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui. Beleza? Valeu, é nóis!